Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos palestra com o expositor André Luiz e o tema é o Espiritismo e os problemas humanos. Vamos conectar então o André aqui. Estamos aguardando ele ficar disponível. André, você está aí? A gente tá solicitando, mas não está dando certo. Agora deu. Deu Oi, certo, aí. agora deu. Tem, tem que dar certo. De alguma forma tem que dar, né? Pois é, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, você? Gente, mas que música linda. Parabéns, viu? Você sempre Lindo, né? surpreendendo a gente. Ah, pois é, essa música é do Rosa de Saron, uma banda muito Bacana, boa. parabéns. Ótima escolha e tem tudo a ver com o tema de hoje. Opa, então fechou então. Então vamos lá. Vamos. Boa tarde a todos, uma alegria sempre renovada nós estarmos aqui a fim de compartilhar esses momentos de saudade, de aprendizado com cada um de vocês, com cada um dos amigos e das amigas, enviando um abraço virtual, um abraço à distância a todos vocês. No livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele conta uma história bem interessante a respeito de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto contam que possivelmente foi o maior dos magos. Foi um sábio, um filósofo que morou no Egito, viveu no Egito há aproximadamente 3.500 anos, e ele deixou uma carga de ensinamentos traduzida em livros muito grande. Então, conta Joseph Murphy que os hermetistas, as pessoas que acompanham a obra de Hermes, eles esperavam com muita expectativa um último ensinamento, o maior dos ensinamentos daquele sábio. E quando da abertura da tumba, da possível tumba de Hermes, se criou uma expectativa muito grande. Que tipo de ensinamento teria ficado guardado para o momento final? Que tipo de ensinamento Hermes gostaria de ter deixado para a eternidade? E foi grande a surpresa de todos quando, ao abrirem a tumba, encontraram a frase: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Essa frase é uma frase muito repetida, trata de uma lei de correspondência entre as coisas da terra e do céu, do nosso mundo íntimo e do nosso mundo externo. Então, nós gostaríamos de começar o nosso bate-papo de hoje avançando, tomando a liberdade de avançar nessa frase de Hermes, dizendo que o que é de hoje também é de ontem, ou seja, acontecimentos que estamos vivenciando nos dias de hoje já foram vivenciados com igual ou maior intensidade em outras épocas. Então, quando a gente atravessa esses momentos difíceis em que toda a Terra está abalada, todo o planeta, é uma mudança significativa em todos os costumes, nas relações, é um parâmetro que vai servir
de base para, nos próximos tempos, se identificar a história como antes do momento em que estamos vivendo e depois desse momento. Então, a gente começa a se pensar como, diante da proximidade desses fatos, nós não temos, às vezes, a serenidade, a tranquilidade para observá-los com a devida clareza. Então, como em outras épocas, espíritas como nós reagiram a esses momentos? Então, a nossa história do espiritismo, apesar dela ser uma história de certa forma recente, mas ela registra em mais de um momento como os espíritas a enfrentaram de forma corajosa, de forma destemida esses momentos em mais de um momento, em mais de uma situação da nossa história. Por exemplo, a gente acompanha a Anália Franco. A Anália Franco, ela faleceu em 1919 de gripe espanhola aqui no Brasil, não sem antes tratar cerca de 80 internas da colônia regenerativa Dom Romualdo, aqui no Brasil, que ela houvera fundado, com toda a escassez de recursos materiais, ela tratou essas internas com passe magnético e água fluidificada. Conseguiu a recuperação de praticamente todas as internas, sucumbindo, infelizmente, ao final. Então, assim, mais de uma situação, existe nas anais do Espiritismo histórias de espíritas que enfrentaram essas situações e que deixaram valorosos ensinamentos. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje, a gente vai mergulhar no passado, nós vamos voltar lá em 1865, quando a Europa enfrentava uma situação calamitosa, porque o cólera estava dizimando milhares e milhares de pessoas. Então era uma situação completamente nova, no meio de uma sociedade dita moderna, né? No auge do cientificismo, essa situação, essa pandemia do cólera, ela ceifou milhões de pessoas em todo o mundo. Então, Kardec, ele se posicionou, porque Kardec, ele normalmente, ele aproveitava as situações corriqueiras, aproveitava os acontecimentos de destaque para traduzir de acordo com a ótica espírita, perceber de acordo com a ótica espírita que ensinamentos poderiam ser retirados daquelas situações. Então, Kardec, ele escreveu um artigo muito interessante e que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês aqui hoje, que foi escrito na Revista Espírita Francesa em 1865, chamado O Espiritismo e o Cólera. Um artigo que nós entendemos traz preciosos ensinamentos, preciosas formas de enfrentamento nesse momento atual que estamos vivendo, sem cometer nenhum anacronismo, mas são ensinamentos muito presentes, muito válidos para o dia de hoje. Então começa Kardec esse artigo trazendo uma correspondência de um advogado chamado Repos Filho, de Constantinopla. Constantinopla, desde 1930, mudou de nome, é a cidade de Istambul. Então, Repos Filho, ele fala da situação calamitosa em que se encontrava a cidade, quando poderiam ter morrido ali entre 70 a 100 mil pessoas. Ele fala, os jornais são conservadores, mas pessoas observadoras têm dito que já morreram entre 70 e 100 mil pessoas aqui na cidade. Então há de se imaginar o desespero que naturalmente tomava de conta da população daquela cidade. No entanto, escreve nessa correspondência o advogado Repos Filho, é sobretudo nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem.
E ele fala, por que dar coragem? Porque o medo é um predisponente mais perigoso do cólera. Segundo ele entendia que o medo poderia predispor as pessoas, assim como a ignorância, que infelizmente acabaria se tornando uma fonte de contágio. Então, o esclarecimento espírita, no entender desse advogado, acabara trazendo a tranquilidade para o enfrentamento dessa situação do cólera. Inclusive, ele relatava: os espíritas, que não são poucos em Constantinopla, a comunidade espírita não teve nenhuma perda, ninguém pereceu vítima do cólera. Então ele atribuía o fato dos espíritas terem sido preservados do cólera, desse flagelo devastador, graças à calma da alma, aurida do conhecimento doutrinário, a persuasão da imortalidade, a certeza na vida futura, que não os fazia desesperar, a certeza das existências sucessivas, ou seja, que a vida não termina onde aparentemente a vida termina, que os seres são compensados segundo o seu mérito e o seu adiantamento. E ele conclui: é sobretudo desses momentos que a fé e a crença espírita dão coragem. Kardec, recebendo essa correspondência, ele tece comentários muito preciosos. E nós esperamos, nesses poucos momentos que passaremos juntos aqui, poder compartilhar com vocês esses ensinamentos. Primeiro, Kardec, naturalmente, ele fala que seria absurdo que a fé espírita fosse um atestado de garantia contra o cólera. O fato da pessoa ser espírita, ou ser católico, ou ser, não se traduz numa forma de proteção que a deixe imune à virulência do cólera. Embora, admite Kardec, o medo acaba tornando mais suscetível a pessoa de ser atingida pela virulência das moléstias contagiosas. A situação de medo, ela catalisa, ela multiplica essas forças destrutivas, ela deixa a pessoa mais enfraquecida, mais suscetível de ser atingida por essas moléstias. E que toda causa tendente a fortalecer o moral é um preservativo, é uma forma de fortalecimento da pessoa. Não é à toa que é um ensinamento evangélico, tem de bom ânimo, a fé remove montanhas, a crença verdadeira é capaz de fazer verdadeiros milagres. Mas Kardec continua: os espíritas podem, sem dúvida, morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é imortal. Então, quando chega a hora, há de ser dessa ou daquela maneira, mas os nossos corpos não são imortais e vai chegar o momento em que nós teremos que nos despojarmos desse apetrecho físico. Agora, o cólera, assim como as pandemias modernas, elas são uma dessas causas. A diferença é que há uma partida em massa, leva maior número de pessoas e, consequentemente, causa mais impacto. É uma morte mais dolorosa justamente pela quantidade de pessoas próximas a nós que nós vemos tombar. E também pela essa apreensão que acaba gerando em todos nós que estamos convivendo em sociedade, de estarmos suscetíveis à virulência dessas formas de manifestação da natureza. Agora, Kardec continua: a certeza que tem do futuro, naturalmente que responde às aspirações do espírita. Por quê? Porque o materialismo, ele não traz benefícios de longo prazo.
A esperança do futuro, a certeza de que a vida continua, é uma forma de nos sustentarmos nos momentos de dificuldades. No entanto, não é só essa certeza, não é só a crença de que nós iremos continuar. Segundo Kardec, o maior antídoto aurido do conhecimento espírita para o enfrentamento dessas situações é justamente o conhecimento que tem do futuro. Não é só a fé no futuro, mas o conhecimento que satisfaz a razão. Se um satisfaz a emoção, o conjunto das nossas crenças satisfaz a nossa emoção, mas o conhecimento aurido da convivência, da experiência contínua no campo doutrinário, nos faz ter a certeza do futuro. E essa certeza satisfaz a razão. Então, os homens munidos desse conhecimento, eles não lamentam deixar a terra. Consideram a terra, pelo contrário, não como a eternidade, mas dentro da sua como uma experiência muito passageira, um exílio muito passageiro, são essas palavras de Kardec. E aí ele faz uma comparação entre a presença da morte para o incrédulo, para o materialista e para o espírita. Ou seja, enquanto o incrédulo só vê o nada, pergunta o que vai ser de si quando chega a hora final, não retém nenhum significado da existência corpórea que possa deixar de legado para a posteridade, no sentido de que a vida continua, de que nada que nós fazemos aqui em vão. O espírita, pelo contrário, ele percebe que a morte apenas é uma forma de nos despojar de um envoltório material sujeito às vicissitudes da vida. E que continuará, ou com o corpo etérico, desfrutará de percepções novas, desfrutará de maiores faculdades, reencontrará aqueles que ama, as pessoas que fazem sentido para ele, e que os bens materiais, que normalmente são o objeto da cobiça, o objeto do apego, para a pessoa que acredita, que tem o conhecimento espírita, que já introjetou esses ensinamentos para a sua vida eterna, esses bens materiais, a pessoa tem a consciência de que no momento de passagem, de morte, ele não vai necessitar de nada disso. Ele abandona os bens materiais sem nenhum esforço e até com alegria. Ele sabe que do outro lado da vida encontrará novos prazeres muito mais puros, mais nobres, mais elevados. E lamenta até aqueles que, ficando aqui na Terra, vão precisar desses bens, vão continuar precisando desses bens materiais. Então ele fala, Kardec diz, é como aquela pessoa que, ficando rico, deixa os trapos velhos aos infelizes. É como a pessoa que, ficando rica, deixa os trapos velhos aos infelizes, assim é a visão dos bens materiais durante a partida daquele que crê que a vida continua, que isso aqui é só um breve estágio na nossa eternidade. Então, Kardec até cita o céu e o inferno quando ele diz que, de posse, Céu e Inferno é um livro da codificação, é um dos últimos livros da codificação, onde Kardec enumera uma série de situações, mensagens de espíritos em condição feliz, condição mediana, em dificuldades do outro lado da vida. E Kardec acaba falando que, olha, o conhecimento dessas mensagens, a posse desse tipo de conteúdo, compreenderá a força moral que os espíritas adquirem em sua crença, em presença do flagelo que dizima as populações. Agora, continua Kardec, não significa que ter forças para enfrentar a morte, não ter apego à vida material, não ter apego aos bens materiais, significa que o espírito deve negligenciar da precaução.
Pelo contrário, ele não pode baixar a guarda diante dos perigos. Absolutamente não, diz Kardec. Eles tomarão todas aquelas preocupações aconselhadas pela prudência ou por uma higiene racional. Então, quando se fala hoje em dia, use máscara, lave as mãos, evite o contato, né? Essas noções de higiene, a gente não pode ficar livre delas, porque elas são importantes. O espiritismo, ele não é fatalista. A gente não pode se entregar à morte só por não temer a morte. A gente não deve procurar a morte. Pelo contrário, desprezar medidas sanitárias que podem preservar a nossa existência seria verdadeiro suicídio, diz Kardec. E considera um dever velar pela saúde do corpo, necessária para a realização dos deveres sociais. O espírita, como qualquer ser humano, ele deve buscar meios de prolongar a vida corporal. Não é por apego à matéria, não é por apego à existência, mas para ter mais tempo de permanência nessa escola que nos possibilita aprender e progredir, despojar-se do homem velho. Agora, se a despeito de todas as preocupações, de todos os cuidados, ele venha sucumbir, ele deixa a terra sem queixa e diz: vamos um pouco mais cedo para onde iríamos um pouco mais tarde. Kardec ainda compara que tipo de argumento se pode usar no leito de alguém que está para deixar a terra vítima de uma pandemia, quando você é materialista, quando você não acredita em nada. Que esperanças levar para essa pessoa? Dizer que a vida acaba naquele momento? Que nada faz sentido? O final da existência, o final dos sonhos, o final dos amores, das amizades, dos sentimentos, vai ser naquele momento e nada mais? Ao contrário, a pessoa que tem o conhecimento na continuidade da vida, aurida no estudo metódico, contínuo dos ensinamentos espíritas, ele tem uma série de argumentos extremamente eficazes de que a vida não termina aqui na Terra, de que devemos empregar todos os recursos e temos fé que nós venceremos essa moléstia. Mas se, apesar de todos os recursos, apesar de nós havermos tentado que seja feita a vontade de Deus, se apesar de tudo chegar o momento da partida daquela pessoa, ela deve ir tranquila, porque a vida não acaba naquele momento, porque ela poderá ter contato com aqueles que já foram, que lhes antecederam nessa jornada, poderá voltar para visitar os seus, para continuar a aconselhá-los, para continuar a participar das suas experiências de crescimento. Então, se não for possível, por algum momento, se for da vontade de Deus, que a gente não consiga prolongar mais a estada, devemos agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos aqui e pelo que nós podemos ter aprendidos nessa experiência. Então, esse tipo de palavra leva serenidade ou leva desespero à pessoa? É desesperador chegar a um fim. No entanto, é consolador saber que onde está sendo feita a vontade de Deus, de que nós, como filhos de Deus, nascemos e continuaremos a nossa experiência rumo à eternidade, nós devemos nos sentir muito serenos nessas situações. Então, além disso, Kardec ainda enumera, além desses fatores morais, né, que são consequências do conhecimento espírita, ele ainda enumera algumas questões materiais mesmo. Ou seja, porque o espiritismo ele é capaz de modificar os nossos hábitos. Segundo Kardec, em vez de viver para comer, palavras dele, o espírita aprende que deve viver para comer para viver.
não pratica excessos, não vive como cenobita, ou seja, nós não abrimos mão da experiência social. A gente continua junto das pessoas, vivenciando as dificuldades, vivenciando os desafios da vida em sociedade. Usa de tudo, mas não abusa de nada. Então, pessoal, eu quis realmente trazer essa mensagem de Kardec. Depois ele até coloca algumas mensagens de espíritos que desencarnaram, vitimados pelo cólera. São mensagens muito bonitas que estão na Revista Espírita de 1865, já no finalzinho do ano. E assim nós retornamos àquele pensamento inicial que nós citamos de Hermes, Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O que está dentro dos nossos corações, a tranquilidade dos nossos corações, a fé em Deus presente nos nossos pensamentos, há de reverberar para o nosso redor, formando uma proteção diante das investidas de todas as moléstias, nos dando segurança para o enfrentamento. Nesse momento, nós lembramos de Jesus, na sua prece ao Pai, quando ele dizia: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a vontade de Deus no nosso íntimo, como ao redor de nós. Seja feita a vontade de Deus no nosso desejo de crescer, de aprender, de nos melhorarmos diante de cada experiência vivenciada, na forma de auxiliar os companheiros em dificuldades, nesse momento que estamos atravessando hoje. Quantas famílias que nesse momento estão enfrentando dificuldades de saúde terrível. Nós sabemos a dificuldade que está sendo para fazer um teste 300 e poucos reais é muito para a maioria de nós, né? A dificuldade de trazer o alimento para casa. Então, a partir do momento que nós nos solidarizamos com essas pessoas, que nós estendemos as mãos a cada uma delas, são as mãos de Deus estendidas sobre essas pessoas. É uma forma de manifestação divina através de cada um de nós, no auxílio aos nossos companheiros, no reerguimento de cada um deles e na forma de resistir ao mal e fazer brotar, florescer e crescer o bem na terra. É isso que todos nós almejamos. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, esteja ao nosso lado durante toda a semana, proteja todas as famílias, nos auxilie no nosso processo de crescimento e que nos inspire para sermos melhores, nos dando força, sabedoria para entendermos o motivo das dificuldades que estamos atravessando. Pai de amor eterno, esteja ao nosso lado e nos inspira para que cada um de nós possa ser em todas as situações reflexos vivos da tua vontade. Muito obrigado, bom Deus, que assim seja. Obrigado a todos. Sim seja. Obrigada, André. Até mais, Vanessa. Muito obrigado. Tu és tudo que eu mais quero. Tu meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Um lugar
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, ouve tua glória poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, ouve tua glória poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Obrigada pela presença de todos. Desejamos um bom final de semana a todos e esperamos vocês na live de terça-feira, às 20 horas. Boa tarde.